E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Alisson, estamos aqui para palpite para a 11ª rodada aí do Brasileirão. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, deixa o like aí que ajuda demais. E os palpites de vocês aí também. Mais o que, Alisson? Se inscreve no Instagram, segue a gente lá no Instagram. E se for novo aqui, né, se inscreve no canal, fique à vontade, vem participar dessa resenha, que é a melhor resenha do YouTube. É isso aí, editor, solta a vinheta. Bom, galera, antes de começar o vídeo, aquele recado, né, que vocês já estão mais que acostumados, não estamos aqui para dar dicas de aposta, é uma resenha nossa, a gente traz estatísticas, tenta também acertar com a nossa análise e vocês aí nos comentários é isso. E é isso, falando nisso, sem perder muito tempo, galera, vamos ver o resultado da rodada passada. Juventude 2-0 no Vasco, Felipe acertou que o Juventude venceria. Internacional 1-0 no Corinthians, eu acertei que o Inter ia vencer. Cruzeiro 2-0 no Fluminense, nós dois acertamos a vitória do Cruzeiro. Flamengo 2-1 no Bahia, Felipe acertou e eu consegui cravar o placar. Palmeiras 2-1 no Bragantino, Felipe acertou e eu consegui cravar o placar também. As duas últimas rodadas aí quase que veio. Mas se tivesse mais uma, tu mitava. Mas eu acho que eu mitava, isso aí. Vamos lá então, Felipe, sem perder muito tempo para a próxima rodada, Criciúma e Botafogo sem perder tempo. Vamos lá então, sem delongas, né? Botafogo 2-1, cara. Criciúma 2 jogos aí sem perder, nos últimos 5 jogos sempre gols para os dois lados, só tem 2 vitórias aí no Brasileirão e as 2 foram como visitante. Engraçado isso, né? Tem jogado melhor fora do que em casa. Sim. Botafogo 9 jogos sem perder, os últimos 4 jogos é como visitante, foram 3 vitórias e 1 empate. Bem demais até fora de casa, então vou de Botafogo 2-1 pela fase. Show, vou com você também, 2-1, pela fase do Botafogo aí, tá querendo jogos difíceis, jogando muito bem, e fora de casa, como você falou, também vem jogando bem também. Então por isso, 2-1 Botafogo. Lembrando que o relatório meu e do Felipe são feitos antes de gravar, né? A gente não copia ninguém aqui, às vezes é aleatoriedade mesmo. Grêmio e Inter. Eu vou de Inter 2-1. Grêmio aí 4 jogos sem saber o que é vencer, só fez 3 gols nesses últimos 4 jogos, menos de 1 gol aí por partida, tá com dificuldade até para marcar gols, né? No Brasileirão são 5 derrotas seguidas. O Inter, depois de 2 jogos também sem vencer, voltou a vencer na última rodada para dar uma amenizada aí na situação, mas, né, no geral não tá mal no campeonato, só tem 2 derrotas no Brasileirão. Os últimos 5 confrontos diretos entre eles, com uma clássica, né, sempre bom lembrar, foram 3 vitórias para o Inter, 2 vitórias para o Grêmio. Então empate praticamente nunca acontece. Eu vou nesse momento de Inter 2-1. Show de bola. Falando nisso, 1-1 na minha opinião. Empate. Quebrar nessa situação. Clássico sempre é difícil, né, galera? É complicado. E nessa situação ainda não tem o fator casa ainda. O Grêmio é uma situação difícil, como o Felipe falou. E o Inter deve vir até melhor que o Grêmio. Então mais um jogo, 90 minutos, tudo pode acontecer. Por isso, desse jogo eu vou tirar o pé. Vou de 1-1. Cuiabá e Atlético Goianiense, Felipe. Vou de Cuiabá 2-0, mano. Cuiabá 2 vitórias seguidas, as 2 sem sofrer gols, né? Em casa e no Brasileirão, só venceu uma vez, é bom lembrar. O Atlético Goianiense só tem 2 vitórias no campeonato. O ponto positivo para esse jogo, né, que as 2 foram como visitantes, então tem se saído bem fora de casa. Os últimos 3 jogos aí do Atlético Goianiense, sempre com gols para os dois lados. E, né, um detalhe interessante é que nos últimos 5 confrontos diretos entre eles foram 5 empates. Impressionante. Mas vou nesse momento de mandante 2-0. Show de bola, Felipe. Eu vou também de 1-0 Cuiabá, no Atlético Goianiense. Pensei demais em colocar empate, mas a fase do Cuiabá é muito boa. São 2 vitórias aí sem tomar gol, como você disse, venceu o São Paulo. Então a fase é boa, a gente tem que confiar na equipe, ainda mais jogando em casa. Mas o Cuiabá é aquele time que quando você não confia, ele vai bem, quando você confia, ele te quebra, enfim. Exatamente. Mas, sem medo, vou de Cuiabá 1-0. Vasco e São Paulo, Felipe. Vou de São Paulo 1-0. Né, o Vasco aí 7 derrotas em 10 jogos do campeonato, 4 jogos seguidos sem vitória e só fez 1 gol nesses 4 aí seguidos que não vence. São Paulo, depois de 13 jogos sem perder, perdeu na última, né, pro Cuiabá que a gente acabou de falar, mas dos 5 jogos aí como visitante no Brasileirão só perdeu 1. Vem bem no campeonato, contra o Vasco muito mal, São Paulo 1-0. Show de bola, Felipe. Eu vou de São Paulo 2-1 em cima do Vasco. Lembrando que quando o Veguete joga, geralmente deixa um golzinho lá, né? Mas o São Paulo, como você disse, perdeu a vencibilidade, mas também vem muito bem no campeonato. Acontece um jogo ou outro de o time perder, ninguém termina o Campeonato Brasileiro invicto, é muito difícil. E pela pressão que tá no Vasco, sem técnico e tudo mais, seu Januário, aquela pessoa que o cara erra uma bola, a torcida já cai em cima, então por isso acho difícil o Vasco ainda voltar ao normal. Então por isso 2-1 São Paulo. Bahia e Cruzeiro. Jogão, hein? Eu vou de Bahia 1-0, né, por ser o mandante. Bahia faz uma temporada excelente, só tem 2 derrotas aí no campeonato. Os 4 jogos aí que teve como mandante foram 4 vitórias com apenas 1 gol sofrido.
Momento maravilhoso do Bahia, mesmo indo de derrota, mas jogou bem, né? A derrota veio no finalzinho do jogo, enfim, temporada muito boa do Bahia. Cruzeiro, 3 jogos sem saber o que é perder, também vive um bom momento, só tem uma derrota nos últimos 9 jogos e só sofreu 1 gol nos últimos 3 jogos. Então, jogo bem difícil mesmo, mas vou de mandante, vou de Bahia 1-0. Show, mano. Vou de mandante também, Bahia 2-1 em cima do Cruzeiro. Apesar do Cruzeiro ter que a defesa boa, o Bahia tá muito bem, ainda mais jogando em casa, o time tá se impondo muito. Contra o Flamengo no Maracanã, por pouco, né, buscou empate ali. Aconteceu a derrota no finalzinho, como você disse. Então, pela boa fase do Bahia, vou de 2-1 por jogo sem casa, porque o Cruzeiro também está na boa fase demais também. Fluminense e Flamengo, Flu-Fla. Vamos lá, mano. Esse eu vou de 1-1, um pouco contra as estatísticas, né? Já que o Fluminense é o lanterna e o Flamengo no momento é o líder. O Fluminense só tem uma vitória aí nos 10 jogos do Brasileirão, tem a segunda pior defesa do campeonato. Pega o Flamengo, que vive um bom momento, com 8 jogos sem derrotas. Nos últimos 4 jogos, sempre os dois marcando, né? Os jogos do Flamengo normalmente saem gols para os dois lados. E tem mais um detalhe favorável aí para o Flamengo contra, né, o meu placar, que nos últimos 5 confrontos diretos entre eles foram 3 empates e 2 vitórias do Flamengo. Não, os empates não atrapalham muito o meu placar, né? Mas a fase dos dois times realmente é completamente oposta, mas é clássico, então acho que o Fluminense vai pra cima e eu vou de 1-1 nesse jogo. Show, mano. Eu vou de 2-1 Flamengo, geralmente eu fico 5 no muro nos clássicos, mas a fase do Flamengo é muito boa e a fase do Fluminense é totalmente ao contrário. O time totalmente apático no campo, parece que tá com preguiça, se arrastando, e o Flamengo tá embalado aí, isso conta demais quando o time vem embalado. Lembrando que jogou no Maracanã, né? As duas equipes são acostumadas a jogar, mas eu vou de Flamengo 2-1 nesse confronto. Atlético e Corinthians. 1-0 Atlético Paranaense. O Atlético novamente, né, a vitória escapando aí no final do jogo, impressionante. Incrível. Agora são 2 empates seguidos. No Brasileirão, né, jogando em casa, foram 5 jogos com 4 vitórias e um empate. Então no Brasileirão, como mandante, as coisas seguem do jeito que a gente está acostumado. Sim. 3 desses 5 jogos em casa sem nem sofrer gols, né, defesa bem. Pega o Corinthians, que já está 4 jogos sem vencer, com apenas uma vitória no campeonato e nesse momento já no Z4. Vou de Atlético 1-0. Show, mano. Eu vou de Atlético também, 2-0 em cima do Corinthians. A fase é muito boa em casa. No Brasileiro também a fase é boa, né? Porque foram 2 empates, sabor de derrota, mas é empate. Enfim, pegar o Botafogo jogando na casa do Botafogo é sempre difícil. Então a fase do Atlético é muito boa. E a do Corinthians totalmente ao contrário, né? Incrível como tem os 4 times na zona de rebaixamento, né? Corinthians, Grêmio, Vasco, esqueci o outro agora. É incrível como esses equipes grandes fecharam ali a zona de rebaixamento no momento. Fluminense, isso aí. Então essa pressão toda aí sempre atrapalha, jogo fora de casa contra o Furacão, é sempre difícil. Atlético 2-0. Agora, Felipe, Galo e Fortaleza, né? Atlético Mineiro e Fortaleza. Esse eu vou de Atlético Mineiro 1-0. Né? O Atlético vem de 2 derrotas seguidas, o momento não é bom. Sofrendo 4 gols em cada partida, né? Impressionante. E nos 4 jogos em casa que tem no Brasileirão, só venceu uma. Então, nada favorável para o Atlético. Incrível. Né? Mas pega o Fortaleza, que depois de 3 derrotas seguidas voltou a vencer na última partida para, né, respirar um pouquinho. Porém, nos últimos 3 jogos aí como visitante no Brasileirão, foram 2 derrotas e empate. Então tem dificuldade fora de casa. Vou confiar no Atlético como mandante, precisando voltar a vencer, mas o momento não é bom. É isso aí. Não sei o que deu não, mas eu vou com o mesmo placar que você, 1-0. Acho que a intuição deve ser boa. Nós dois estamos com o mesmo pensamento. Atlético Mineiro, você disse, veio uma fase muito ruim. Né, perdeu até, tomou uma goleada do Vitória, nada contra o Vitória, porque o Vitória em casa sempre é muito forte, mas 2 goleadas seguidas, assim, né? É sempre difícil. Mas pega o Fortaleza também, que é a equipe que está tentando ali respirar no Brasileiro ainda, tentando estender aí a questão de vitórias. Então por isso, Galo em casa, que é muito difícil esse ano, mas assim, 1-0, aquele jogo chorado aí pro Galo. Palmeiras e Juventude. Esse eu vou de Palmeiras 2-0, mano. Palmeiras 7 jogos aí sem perder, com 4 vitórias seguidas. Essas 4 vitórias fazendo pelo menos 2 gols em cada partida. Pega o Juventude, que não tá mal, né? Só tem uma derrota nos últimos 5 jogos, porém ainda não sabe o que é vencer como visitante no campeonato. Todos os jogos como visitante no Brasileirão do Juventude, né, com gols pelos dois lados. Então acaba marcando o seu golzinho. Mas mesmo assim vou de Palmeiras 2-0. Show, vou de Palmeiras 2-1. Palmeiras em casa seria muito forte no Brasileirão, apesar que em casa está começando a voltar a vencer, né? Essa equipe Palmeiras diante. Mas no Brasileirão em si está muito forte. O Juventude também está bem forte nesse brasileiro aí, né? Mas a questão do Juventude é mais seus jogos em casa, né? Ainda não perdeu, se eu não me engano. Fora de casa aí tem sofrido algumas derrotas, então por isso hoje 2-1. Aquela questão que você falou que o Juventude sempre marca um golzinho fora de casa. Agora para fechar, Felipe, Bragantino e Vitória. Vamos lá, para fechar, Bragantino 2-1 no Vitória. Bragantino não consegue embalar uma sequência de vitória, ganha um joguinho, já perde seguido, empata. Mas o ponto positivo é que dos 5 jogos aí que teve em casa no Brasileirão, só perdeu uma vez. Vitória vem 4 jogos aí sem perder, vem bem demais, com 2 vitórias seguidas, 2 boas vitórias.
Nos últimos 3 jogos, gols para os dois lados, né? Porém, mais um time aí que ainda não sabe o que é vencer fora de casa, porque acredito que possa pesar aí, já que o Bragantino é um bom mandante. Eu vou de Bragantino 2-1. Show, eu vou com um golzinho a mais, vou de Bragantino 3-1 em cima da Vitória. O Bragantino em casa é sempre muito forte, a gente está acostumado a ver. E o Vitória, né, apesar de ter vindo uma goleada aplicada aí, vem animado demais, mas enfrentar o Bragantino fora de casa é muito difícil, como você disse, o retrospecto aí recente não está sendo muito favorável. Então, por isso, Bragantino 3-1 e fechou, né? Fechou. Vamos que vamos, galera. Não esquece, né? Deixa aí nos comentários os palpites de vocês. Vamos ver quem vai mitar. O like também, mas o que é? É isso aí. Se inscreve. Como é o nome? Se inscreve? Se segue não, pô. Segue no Instagram. Segue no Instagram. Segue no Instagram e se for novo aí, se inscreve aí, deixa o like, dá aquela moral de sempre. Valeu.